Olá, sejam muito bem-vindos ao EvoluCast, o podcast da Evolucionare. Esse é o nosso canal de evolução humana, onde nós promovemos aqui reflexões e práticas para a sua evolução pessoal, relacional e profissional. Nossa missão é evoluir pessoas, transformar culturas e revolucionar os negócios. Muito prazer, eu sou a Patrícia Calazan, sou mentora sistêmica, escritora e consultora de desenvolvimento humano e organizacional. Essa é a temporada especial do Setembro Amarelo, o mês dedicado para a promoção da vida. E no episódio de hoje, nós vamos falar um tema essencial para a vida, que é sobre o contemplar, a importância da presença na saúde integral. E para falar sobre esse tema tão importante aqui para nós nesse momento, eu tenho uma convidada super especial hoje, que ela tem uma trajetória que une a experiência corporativa e uma jornada profunda na busca pelo autoconhecimento. A minha convidada de hoje é a Denise Miyashiro. A Denise é administradora com ênfase em engenharia e qualidade de processos, com mais de 20 anos de experiência no planejamento e controle financeiro, atuou em grandes consultorias no setor de tecnologia e telefonia. E realmente o que diferencia a Denise é a forma com que ela une esse conhecimento técnico com a paixão pelo bem-estar e pela saúde mental integral. Ao longo da sua carreira, ela percebeu que a chave para a alta performance sustentável não estava apenas na parte técnica e nos processos, mas também em cuidar da saúde integral. E com esse foco, a Denise se formou comigo como promotora do bem-estar e saúde mental nas organizações e desenvolveu, criou o movimento Contemplar, que promove a ideia da presença plena, do estar no aqui e agora, que é um grande portal para a saúde integral. Então, Dê, é um prazer estar aqui com você, seja muito bem-vinda ao EvoluCast. Obrigada, Paty. O prazer é meu. Obrigada pelo convite, né? E ainda mais nesse momento de Setembro Amarelo, depois de fazer a formação do bem-estar, né? É uma grande preocupação que a gente tem e vivenciar, né? Toda a minha trajetória, toda a minha jornada e depois fazer o curso contigo foi algo muito importante que me revelou muita coisa, né? Então eu agradeço por estar aqui e espero que a nossa conversa aí toque no coração de muitas pessoas. E aí, com certeza vai tocar. E aí, quando a gente fala sobre contemplação, sobre presença, eu queria que você contasse como é que isso chegou na sua vida, essa questão do contemplar, o que que isso diz sobre você, sobre a história, a sua jornada, e por que contemplar aí como esse grande movimento, não só para as pessoas, mas para as organizações. Como é que esse tema te tocou o coração e como é que ele se expande aí a partir da tua visão? Sim, contar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu comecei a trabalhar bem nova, né? Já fui para a área de telecomunicação, de tecnologia. Então, assim que eu me formei na faculdade, iniciei, né, numa área de planejamento. Fui trabalhando, rotina, né? Fui crescendo também nas empresas que eu passei por consultorias também de gestão. E em 2010 eu fiz uma viagem que marcou muito a minha vida, que foi para o Japão. Então, lá, além de buscar minhas raízes, né, eu fui fazer uma viagem de 27 dias que pôde também me dar essa acalmada, né? Eu pude parar um pouco e olhar para mim, né? 27 dias num país totalmente diferente, né? Então, eu fui fazer essa viagem. E nesse momento, há 10 anos atrás, já estava né, trabalhando na empresa, já estava numa rotina também, né, louca também. E quando eu cheguei no Japão, o primeiro dia que eu cheguei, a gente saiu correndo do aeroporto e foi fazer o Hanami, que é o ritual que os japoneses fazem, né, de contemplar a natureza, a sakura, né, que é a árvore da cerejeira, e fazer aquele hanami. E ali a gente sentou debaixo de uma árvore para contemplar aquela beleza que é efêmera, porque ela é muito rápida. E aí eu comecei a refletir isso com a vida, né? O quanto a vida ela é efêmera, ela passa rápido, e o quanto muitas vezes a gente não está no presente e se deixa levar pela rotina, fica nessa bolha, né? Não consegue enxergar
os temas com mais profundidade. E voltando do Japão, eu comecei com esse inquietamento no meu coração, né? Como é que eu vou levar minha vida a partir de agora, a partir dessa transformação? Continuei trabalhando, continuei com os meus objetivos, com as minhas metas, e na pandemia foi uma outra grande virada, onde eu conheci, né, a Inteligentes e conheci todo o trabalho de autoconhecimento. E ali comecei a dar esse, né, mergulho profundo de autoconhecimento e trazer esse conceito do que é essencial, do que realmente vale a pena. Vim fazendo todos os treinamentos, participei das imersões, que também, né, são grandes chaves de virada. Então, a gente vai para a sexta edição. E ano passado, né, também te conheci, também conversamos bastante. Você e a Cristi são referências para mim. E eu fiz esse planejamento para fazer uma grande virada na minha vida, a partir de tudo que eu havia vivenciado e com esse olhar, né? Porque estar presente é a forma mais simples e poderosa de cuidar da nossa saúde. E eu percebi há um ano atrás que a minha saúde estava gritando. Então eu percebi que eu comecei a ficar doente, comecei, né, a ter problemas mesmo respiratórios, temas musculares, temas de gastrite, e naquela correria, naquela bolha, e eu decidi, né, dar uma parada para contemplar realmente a minha vida e ver o que era essencial, o que me fazia bem. Isso fez com que eu tomasse novas decisões, né? E eu acho muito legal poder falar isso para as pessoas, porque muitas vezes a gente está numa rotina, e a gente nem enxerga, né, Paty? A gente nem consegue enxergar o quanto isso está fazendo mal para a gente, né? Porque a gente entra numa rotina, entra numa bolha, acha que é tudo normalizado e a gente não enxerga o que é realmente essencial e vital para a gente. Então, eu digo que essa parada e essa jornada de um ano para cá tem sido uma autotransformação, e quem chega também, né, nas minhas mentorias, palestras, conversas, imersões, eu também consigo auxiliar um pouco sobre isso. Então, tem sido assim um caminho com muito florescimento, com muito orgulho e com muita felicidade. Maravilhoso. E isso é tão, o que você falou, vários momentos de despertar aí com a sua própria experiência, despertar para essa presença, despertar para perceber o quanto que essa falta de presença, ela é adoecedora, né? E isso a gente vê muito hoje em dia, cada vez mais com o volume de informação que a gente tem, com tantos excessos, né, excessos de redes sociais, excessos de informação, o quanto que existe um convite cada vez mais a desconectar de si mesmo. Isso é muito Verdade. comum. Então, essa engrenagem, como você bem falou, né, de entrar nessa bolha, nesse piloto automático, isso vai desconectando. E quantas pessoas não falam que não tem tempo para si? Porque estão ali nessa loucura de tempo para tudo, tempo e correndo. Eu dizia no mundo corporativo que era a sensação como se a gente estivesse correndo numa esteira, correndo, correndo, correndo e não saindo do Sair do lugar. lugar. E é Perfeito. isso que acontece hoje. Então, você traz muito essa vivência desse, peraí, deixa eu acordar para esse momento de presença e importância disso, né? E quando você falou, me lembrou muito aquele livro de uma enfermeira famosa. Eu, inclusive, falei sobre esse estudo dela aqui, ó, no meu livro, no Revolução Sistêmica, que é a Brownie Ware. Ela fala sobre, ela era enfermeira de cuidados paliativos das pessoas que estavam ali morrendo. Ela escreveu um livro chamado Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos das pessoas antes de morrer. E que você bem falou, essa vida tão curta, essa beleza efêmera, admirar e estar presente para poder enxergar essa beleza da vida. Quantas pessoas
Quem está ouvindo a gente aqui, e a gente vê isso muito, né, nas empresas, fora das empresas, quantas pessoas estão sem conseguir enxergar, parar e contemplar essa beleza da vida. E estudo dessa enfermeira, ela falou, 5 principais arrependimentos das pessoas. Gostaria de ter tido coragem para viver uma vida mais fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam. Não queria ter trabalhado tanto. Queria ter tido coragem para expressar os meus sentimentos. Gostaria de ter mantido mais contato com os meus amigos. E queria ter me permitido ser feliz. E aí, queria que você comentasse o quanto disso tem conexão com esse estado de presença, né? De estar no aqui e agora, o quanto que isso também, quando vê, já foi, né? Quando vê, já se passou o tempo, já se passou a vida, e isso, para esse setembro amarelo, né? Para esse momento que a gente reflete sobre a vida, é algo tão, tão relevante, né? Exatamente, Paty. Esse dia eu até vi um meme, né? E estavam falando, né? Poxa, quando você fala com a pessoa fala assim: Ei, tudo bem? Ah, corrido, né? Tá sempre corrido. E aí a gente não tem tempo para nada, a gente não tem tempo para a gente não tem tempo para os amigos, para a família, e foi o que eu percebi, né? Então, minha família estava precisando do meu apoio e eu estava focada só naquela rotina, naquele trabalho, naquela bolha, né? Meu corpo estava precisando, né, de ajuda e eu não tinha tempo para ir no médico ou para olhar, fazer uma academia, né? Ou simplesmente, Paty, assim, pequenas coisas que eu falo no Contemplar, que é almoçar focada naquele almoço. Quantas vezes eu não almocei na frente do computador, fazendo reunião, e Uhum. comia, não sentia o gosto das coisas, né? Então, isso é muito importante a gente olhar para essas pequenas coisas e contemplar realmente. E hoje eu até brinco, você sabe que eu fiz uma mudança grande na minha vida, vim para um outro lugar, para uma chácara, ao meio da natureza, que era um sonho e faz parte do planejamento que eu fiz, né, para estar aqui hoje. E hoje eu consigo olhar o pássaro, olhar os lagartos que tem aí por aqui, olhar, né, os bichinhos, olhar as plantas que estavam ontem morrendo, mas hoje virou setembro e elas estão florescendo. Esse olhar, né, da vida é muito genuíno, não é? E um dia também uma pessoa me falou sobre isso e até me arrepia, porque eu também parei para pensar, né, nesse ponto. Muitas vezes a gente não para responder uma mensagem de um amigo, a gente não para falar para os nossos pais o quanto a gente ama eles, os nossos familiares, mas aí a gente sai correndo para ir no velório e aí já passou, É, né? Então, isso exatamente. me chamou muito a atenção de como a vida é efêmera. Estou aqui hoje, e Uhum. hoje é o melhor momento, é o melhor que eu posso viver, é o melhor que eu posso ter, né? Claro, vamos fazer um planejamento financeiro, que seja, vamos fazer um planejamento para o futuro, mas é honrar o passado, é viver esse presente e agradecer porque o futuro vai ser maravilhoso. E nisso a cultura japonesa, né, ela ensina demais esse estado de contemplação, né? Então, eu vejo muito do que você traz, muito conectado com os princípios do mindfulness, que é, para quem não conhece, aí é uma base científica de estudo e de práticas para atenção plena ao momento presente, né? Sem julgamentos, que foi o que foi estruturado pelo John Kabat-Zinn lá na Universidade de Massachusetts. Mas quando ele começou, ele levou isso para a escola de medicina em Massachusetts, mas ele era um grande praticante de meditação budista, conhecia toda a tradição oriental dessa contemplação, né? E a partir dessa contemplação é que ele traz isso para o modelo científico e para as práticas formais e informais do dia a dia, para levar isso para mais pessoas, para dar uma validação também para que isso se alastrasse aí em todas as partes do mundo. Mas a base tem muito a ver, muita relação com essa cultura japonesa que você falou bem, de admirar essa beleza, e além disso.
Tem o que eu acho muito, também muito, para mim foi muito impactante quando eu tive contato. O japonês fez, eles fizeram um estudo também sobre esse banho de natureza, de estar, que é o que você falou bem, de você estar agora vivendo em contato com a natureza, de também através de uma pesquisa científica essa comprovação de que quando a gente está no meio da natureza, caminhando ali na natureza, e admirando aquilo que é o movimento natural dessa natureza externa, ela também nos ajuda a conectar com essa natureza interna, resgatar isso que de alguma forma é perdido nessa correria do dia a dia, né? Então, isso é muito. Eu percebo hoje como essa prática, né, como prática diária, como dia a dia, isso ajuda mesmo a trazer essa consciência, a resgatar isso que está sendo tão perdido e como isso é curador, tanto nos processos pessoais como nos relacionamentos dentro da empresa. E aí eu queria que você contasse aqui o quanto que isso tem a ver também com o seu negócio, você como empreendedora desse negócio aí sobre bem-estar e saúde mental, e o que que você tem percebido dessas práticas também no efeito das pessoas, das organizações, como é que você vê a Uhum. importância desse contemplar também nesse trabalho de bem-estar e saúde mental? Sim, você separou um livro, eu também separei um livro que eu estou lendo novamente, né, que é o Ikigai, não sei se dá para ver aqui, né? E o Ikigai, esse livro, ele fala que os segredos do japonês para uma vida longa e feliz, né? Me conecta muito, né, com a minha ancestralidade, porque eles fazem um estudo sobre o pessoal de Okinawa, que tem muita relação com a natureza, né? Então, é um povo que se conecta muito com a natureza, com a comida, com os animais. Então, isso me conecta bastante aqui com o que eu estou vivendo agora. Sobre o empreendedorismo, né, sobre o negócio, além das mentorias que eu estou fazendo, né, com algumas pessoas, eu também criei um espaço aqui nesse lugar, né, para também trazer pessoas e a gente também fazer dinâmicas aqui. E aí é esse contemplar mesmo que acontece aqui. Então, as dinâmicas elas acontecem com esse mote de deixar as pessoas no momento presente e simplesmente contemplar essa natureza. Então, dentre as vivências que já aconteceram aqui, a gente também colhe frutos, e isso é de uma felicidade que as pessoas têm de ir lá colher o próprio fruto, se alimentar daquilo, né? Então, é muito interessante. Então, fica o convite também para quem quiser, né, conhecer também o Contemplar, que eu vou divulgar, divulgo pelo Instagram as agendas, Onde mas aí é fica, uma Dê? Comenta aí para o pessoal que não fica conhece. aqui em Indaiatuba, né? É um condomínio de chácaras e aqui o lugar em si, não só a chácara onde eu moro, mas o lugar é muito gostoso também, com lagos, com pista para caminhada. É um lugar bem gostoso, bem harmonioso e como você falou, Paty, traz essa leveza, né? Só o fato de desconectar da vida agitada, das telas, isso já traz uma calmaria, né? Então, trazer essa calmaria para um lugar onde a gente pode ser o que a gente é, trazer essas vivências e essas experiências tem sido muito importante para as pessoas que participam e para mim também, porque vai exatamente com o que eu quero trazer e deixar como legado para o mundo. Maravilha. Eu queria que você comentasse também de como é que é como é que foi a tua experiência nas imersões, pensando nesse olhar aí da presença, essa qualidade de presença, como é que tem sido a sua experiência, né, vivenciando esse processo e agora conduzindo esse processo, facilitando esse estado de pausa, de presença com outras pessoas. Como é que você percebe aí essa transformação, né, a vida e de sair desse piloto automático, desse adoecimento mental e não só mental, mas integral, né? Sim. Mental, emocional, físico, espiritual. O que que você tem percebido nesse movimento aí de transformação também?
Sim, é muito. Hoje, Paty, eu vejo uma foto, ou até pessoas que me conhecem há um ano atrás para hoje, até nas fotos das imersões que eu participei, que foi um processo também, né, de muito auto-amor, autocuidado para estar onde eu estou. E hoje eu vejo minha plenitude, né? Participar das imersões é um autocuidado e um ato de amor que a gente também dá para a gente, um tempo para a gente, né? Eu sei que não é fácil as pessoas saírem dessa rotina, mas essa saída da rotina é que faz com que as pessoas percebam as coisas. Eu conheço muitas pessoas próximas que estão nessa rotina, estão adoecendo, e a gente falando aqui, né, de Setembro Amarelo, e que às vezes falam para mim, Denise, não tenho propósito, nem sei o que acontece se eu for mandado embora, e vive naquela rotina, naquela pressão, mas também não vê possibilidades. Né? Então, nas imersões e nas facilitações que eu faço, Paty, eu tento deixar claro aqui, né, quais são os sonhos das pessoas, quais são suas limitações, quais são os verdadeiros valores, não é? Para que elas possam ser quem elas são. E a partir disso, né, com o auxílio, virar essa chave, que a vida é muito mais bela, a vida ela pode surpreender muito mais. É isso, até expande também essa percepção de que a vida não é só o trabalho e nem essa correria. E aí, quando as pessoas param para ter essa experiência mesmo de pausa, de contemplação, que é tão importante, isso acaba se expandindo. E aí é a partir da presença que vem o significado, que vem o que é realmente importante, né? Que isso conecta muito com esse livro aqui dessa enfermeira, né? Que eu falei Sim. sobre, nossa, o que que realmente importa e não só o seguir atendendo às demandas que a vida traz ali do dia a dia, esse piloto automático, que às vezes é uma energia desperdiçada, ou às vezes a gente desfoca daquilo que é realmente importante, que é esse contato com as pessoas, esse contato consigo mesmo, esse contato com a sua natureza. Isso é o que traz, de alguma forma, significado, sentido e realização e satisfação também. E aí você, inclusive, me lembrou de um estudo que é um estudo também da Universidade de Harvard, que fala que mais de 50% do tempo a nossa mente está fora do momento presente. É muita coisa, Isso. É muita é coisa. muita coisa, né? E acho que a tendência, esse estudo já é antigo, mas a tendência com o volume de informação que a gente tem é cada vez mais sair desse estado de presença. E se a gente não está no aqui e agora, a gente está, a mente ou está no passado ou está no futuro. E aí, quais são as consequências dessa mente no passado e no futuro que a gente tem, que essa falta de contemplação pode gerar de consequência aí no dia a dia? Isso gera esse vazio, exatamente esse vazio. Se eu estou no passado ou eu estou pensando no futuro, eu não estou vivendo o presente. Quantas pessoas eu conheço que falam para mim: nossa, o tempo passou e eu nem vi. Meus filhos cresceram e eu nem Uhum. vi, né? E isso é Parece o muito filme do triste. clique, né? Aquele filme, a pessoa avança, Exatamente. avança, quando vê, passou, a vida acabou. Passou, a vida acabou, exatamente, né? E também, né, nessa parte de até da parte financeira também, porque como eu trabalhei um pouco na parte financeira, né, a gente se organizar também para ter uma vida, né, mais planejada faz todo sentido, porque muitas vezes a gente fala que a gente só vai viver depois que a gente se aposentar, não é? E a vida é E se não agora, a vida chegar, né? é... Quem E se não garante? chegar? Quem Exatamente, garante? exatamente. Aí não viveu, né? Então, não viveu. Então, eu acho que é muito importante, e como você falou, e com essa vida mais conectada, mais comparativa, né? Que eu tenho que saber tudo, eu tenho que ser tudo. Às vezes a gente fica nessa busca e a gente deixa os nossos dons reais, nossa essência, deixa de lado. E isso que o contemplar, as dinâmicas, as ferramentas que eu trago, os jogos que eu trago, vai evidenciar.
Maravilhoso. E é interessante, né? Porque é uma equação. Quanto menos presença na vida, menos satisfação, menos sentido as pessoas conseguem reconhecer por causa dessa falta de presença. E essa falta de sentido vai se desconectando tanto de si, a ponto de isso levar, às vezes, a essa perda total, né, de sentido, de reconhecer, enxergar essa beleza da vida, que é efêmera, como você bem falou no início, eu achei isso fantástico, e que a pessoa ela, como se a vida fosse perdendo a cor, ela vai acinzentando, até que a pessoa perde o sentido de viver, o que leva a esse suicídio, que é falando aqui do Setembro Amarelo, algo que é muito importante para a gente refletir nesse momento, né? Então, quanto que praticar, colocar no dia a dia esses momentos de contemplação, de presença, são importantes, relevantes demais para que a gente possa realmente reconhecer que mesmo diante de todos os desafios, todos os problemas, existe uma beleza, existe algo que é importante, que vale a pena ainda viver, mesmo diante de várias coisas. Não é porque não vai ser fácil. Não, tem desafios, mas reconhecer que a vida ela pode ser maior e tem coisas mais importantes na vida do que isso, né? Então, acho que esse estado de presença, ele vai fazer esse processo de retorno, caminho de volta, né? De lembranças, Exato, caminho de volta para casa. E aí eu exato, queria que Paty. você trouxesse aqui para quem está assistindo algumas é, dicas, exemplos, enfim, mensagem de como é que no dia a dia, pensando aí na vida pessoal, na vida profissional, a gente pode trazer mais esses estados de presença para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para fazer esse relembrar, esse caminho de volta. Você falou bem sobre o presente, Paty, me lembrou até um tema que a gente discutiu, né, nós promotores da saúde mental, que é o presenteísmo. Então, se a gente está no passado, está no futuro, está pensando em alguma coisa, ou vendo coisas que não são suficientes, né, como rede social, a gente acaba não estando no momento presente, a gente acaba não conseguindo também ser eficaz e eficiente quando a gente está trabalhando. E isso gera essa angústia, esse vazio. É como você falou no começo, né? Eu estou andando numa esteira e não estou saindo do lugar. Isso é uma das principais queixas. Então, o que eu digo para as pessoas é, né, vamos fazer uma respiração, vamos estar no momento presente e realmente, na hora de trabalhar, fazer algumas pausas, que é importante. Então, as pequenas contemplações no dia, elas são importantes para que a gente tenha um foco, mas que a gente, né, trabalhe, tenha nosso período de trabalho, mas não seja excessivo, nada que seja desequilibrado, né? A alimentação, a consciência, né, de estar se autonutrindo, ela é muito importante para mim. Isso para mim foi uma virada de chave também. Estar presente quando você está comendo, entender o que o seu corpo está pedindo também para comer, porque nessa correria a gente está muito acostumado a dar um clique no celular e pedir uma comida qualquer. Não é? Uhum, Então, uma das atividades que eu estou tentando, e meu marido que diga aqui, é cozinhar. Eu estou tentando me aventurar aqui com isso. Isso tem feito um bem para mim, saber como é que foi a preparação, saber estar, porque tem que estar naquele momento presente, senão eu vou queimar tudo, não uhum, é? E outra dica que eu dou também, Paty, é a gente ter alguma coisa, um hobby, um momento que a gente pare. Ah, Denise, muita gente fala assim para mim, Denise, mas eu não sei. Eu conheço uma pessoa que ela fala assim: eu não gosto de fazer nada. Então vamos experienciar. Como é que você sabe que você não comeu nada? Que nem a criança, né, que fala que não gosta da comida sem nunca experimentar. Então tenta, faz uma aula grátis de uma música, faz uma aula grátis de canto, faz uma aula grátis de desenho, né? Isso vai ajudar você a achar algo que seja, que te toque no coração e vai fazer com que você também esteja no momento presente. Porque quando você está ali aprendendo uma coisa diferente, né, ela se torna algo que você precisa estar presente.
senão você não consegue fazer. E eu, até neste momento, né, já estava velha, nunca aprendi a tocar nada e comecei a buscar algo, eu comecei a fazer aulas de taiko. Isso para mim também foi uma virada, que é o tambor japonês. E em Maravilhoso. 2 horas, Paty, eu tô lá, sabe? Parece que tudo que precisa se resolver se resolve. É muito Maravilhoso. interessante. E esse é um dos princípios do mindfulness, né? Que é a mente de principiante. Quando a gente está aprendendo algo pela primeira vez, necessariamente a gente está mais prestando atenção, porque ainda a mente ainda não conhece aquele caminho, e aí isso favorece esse estado de estar no aqui e agora, né? Isso é muito legal. E até quero recomendar aí para quem está assistindo a gente, algumas dessas práticas que a Dê falou estão aqui também, ó, contempladas no nesses cards, que é o Mindfulness no trabalho, e tem aqui as práticas e princípios. Então, aqui tem 100 cartas para o Mindfulness para a vida pessoal, 100 cartas de exercícios de Mindfulness para a vida profissional. Né? Então, esses cards ajudam a gente levar essas práticas para o dia a dia mesmo, como você bem falou, no estado de enquanto a gente está se alimentando, na caminhada, enfim, traz vários exemplos aqui que são super simples, super essenciais e dá para a gente incluir no nosso dia a dia mesmo, facilita muito, porque é treino, do mesmo jeito que nós estamos condicionados a estar fora da presença, a presença é treino, é condicionamento. A gente precisa voltar e essa volta vai trazer essa sensação de mais sentido, mais significado, mais alegria, mais satisfação pessoal. Isso também ajuda a equilibrar a vida e o trabalho, né? Então, para a gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem final, seus recados finais aí para quem está assistindo a gente, sobre essa contemplação, sobre a importância desse tema. Enfim, o que você quiser dizer aqui, fica à vontade. Então, quando a gente contempla o presente, e eu sempre digo presente como um presente divino mesmo, né? A vida ela floresce dentro de nós, Paty. Eu tenho passado por isso e é prova viva, né, do quanto eu tenho florescido neste presente. Então, essa seria a dica que eu dou para o pessoal. Tem minhas redes sociais, de Hanami, né, e Denise Miyashiro. E espero que tenha ajudado aqui o pessoal. Maravilha. Então, inclusive, gente, os contatos da Denise vão estar aqui na descrição desse episódio. Quero agradecer profundamente aí a sua partilha, a sua sensibilidade e trazer um tema tão importante, a sua visão aqui sobre a importância de contemplar essa presença, né, esse estado de presença que é vida, né? Estar é o grande presente da vida, estar no presente e nos inspirar realmente a olhar para isso de maneira mais consciente. Sua contribuição com certeza vai fazer diferença aí na forma com que a gente olha e traz o equilíbrio mesmo da vida pessoal e profissional. Então, que a gente possa aqui cada vez mais contemplar a vida, a beleza da vida que realmente é efêmera, né? E acho que a gente aprende muito isso através dessas raízes da cultura oriental. Então, adoro isso e acho que é uma excelente mensagem para a gente agora nesse Setembro Amarelo. Então, espero que tenha inspirado vocês aqui nesse episódio do EvoluCast. E para a gente expandir ainda mais esse tema, a gente convida vocês a participar também do quarto Fórum Sistêmico da Inteligentes de 2025, no dia 27 de setembro. Vai acontecer esse fórum que também nós vamos trazer alguns exemplos dessa visão sistêmica, também contemplando esse estado de presença e saúde integral, envolvendo também a cultura organizacional para esses tempos que nós vivemos aí de tanta desconexão. Então, a ideia do fórum é integrar essas atualizações da NR1, falar sobre a saúde de maneira integral, envolvendo a cultura. Então, nós reunimos aí várias referências nacionais e internacionais e cases de empresas para a gente falar como é que estão sendo essas práticas para a vida, para a liderança e para dentro dos negócios. E o que abre esse fórum esse ano é o que ainda não estamos vendo, que é um convite a expandir a nossa visão, a nossa consciência sobre a nossa também autorresponsabilidade sobre tudo isso que a gente tem vivido hoje no mundo,
né, esse adoecimento aí, essa perda dessa conexão com o momento presente. Então, também na descrição desse vídeo fica aí o convite para vocês, para vocês estarem com a gente no dia 27. Então, esse foi mais um episódio do EvoluCast, o podcast da Evolucionare. Um beijo para vocês, até o próximo episódio. Obrigada, Dê. Beijo, tchau. Tchau, tchau.